Olá pessoal, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos seguir hoje com a 31ª aula da nossa quarentena do amor. Vamos falar um pouco hoje sobre o amor e o casamento. Qual foi a ordem do Senhor? Quando Ele falou lá atrás na Bíblia que deixaria o homem a seu pai e sua mãe e iria se unir à sua esposa. E a partir dali, eles iriam formar uma nova família. Mas será que as pessoas de hoje em dia têm cumprido essa palavra? Medite comigo lá em Gênesis 2:24, que vai nos dizer esse versículo. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. É meio difícil esse desapego. Esse versículo é o modelo original de Deus para o casamento e de como um casamento deve funcionar. Ele envolve um rompimento e uma postura. Ele reconstrói relacionamentos já existentes, enquanto estabelece um novo. O casamento, ele modifica tudo. É por essa razão que casais que não levam a sério essa mensagem do Senhor de rompimento e apego estão sofrendo as consequências ao longo do caminho, enquanto problemas são bem mais difíceis de serem solucionados sem ferir alguém. Rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos de seus pais devem ser sempre respeitados, mas eles não podem te dizer mais o que você pode ou não fazer depois que você casa. Às vezes a dificuldade de agir dessa maneira vem de fonte original. Os pais, eles podem não estar prontos para liberar o seu filho do autocontrole deles e das suas expectativas. Seja por causa de dependência em relação à saúde ou por lutas interiores relacionadas ao fato de esvaziar o ninho. É difícil para os pais abrirem mão dos seus bebês e perceberem que agora eles são homens e mulheres adultos e maduros o suficiente para construírem as suas famílias. Eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que eles têm sobre nós. Em casos como estes, os jovens precisam ser corajosos e escolher romper esse laço por ele mesmo. Muitas vezes este rompimento não é feito da maneira mais adequada. Você e o seu cônjuge estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de cortar o cordão umbilical? Será que você que é casada hoje continua frequentando mais a casa da sua mãe do que a sua própria casa? Será que você, qualquer coisinha do seu casamento, corre pro colo da mamãe e pede ajuda? Esquecendo que você agora é o sacerdote do seu lar? Esse estudo vai nos falar bastante a respeito disso. Seu pai e sua mãe continuam criando problemas dentro do seu lar? Talvez, mesmo sem eles perceberem, mas às vezes eles causam. O que precisa ser feito para colocar um ponto final hoje nessa situação e que eles parem de criar uma divisão dentro do seu casamento? Unidade. Unidade é uma qualidade do casamento que precisa ser guardada a todo custo. É um propósito de rompimento. Claro que não é perder totalmente o contato com o seu passado. Ninguém está dizendo que depois que você casa, você não pode mais visitar os seus pais, você não pode mais ter contato com eles. Não. Mas é preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar aquilo que Deus espera de você e da sua esposa. Se você está estreitando essas ligações entre pai e mãe, a identidade do seu casamento não terá a capacidade de florescer. Você sempre se achará preso a uma raiz de divisão e continuará lançando novos dardos em seu relacionamento. Isso não vai embora, ao menos que você tome uma atitude. Porque sem rompimento não pode haver o apego. O apego que você precisa para as ligações maiores e necessárias dentro da sua unidade. Apego. Ele traz a ideia de apegar-se a alguém com insistência. A ideia de conhecer o seu cônjuge como sua nova fonte de refúgio e segurança. Este homem é agora o líder espiritual do seu lar, encarregado da responsabilidade de amar você como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Esta mulher agora é uma união com você, homem,
chamada para tratar você, esposo, com todo o respeito, lá em Efésios 5:33. Como resultado desse processo essencial, você agora é livre para tornar-se aquilo que Deus quiser, aquilo que Deus quis falar, quando Deus disse que vocês agora seriam uma só carne. Vocês são capazes de alcançar unidades nas suas decisões, mesmo quando elas iniciam com pontos de vista diferentes? Vocês são capazes de alcançar unidades em suas prioridades, mesmo que tenham visões completamente diferentes? Vocês são capazes de alcançar unidade em suas afeições sexuais em relação um ao outro, mesmo se um dos dois ainda tiverem lembranças impuras lá dos tempos vividos antes do casamento? Quando você entra num relacionamento, tudo o que você viveu com outros homens e outras mulheres deve ser quebrado. Esse laço, essa união de almas deve ser quebrado para que vocês possam entrar puros dentro de um relacionamento, para que você seja inteiramente do seu amado e o seu amado seja seu. Lembra do versículo que nós lemos na aula retrasada? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, quando nós nos casamos, para que nós possamos nos tornar uma só carne, nós precisamos estar puros de mente também. Para que nós não venhamos trazer o pecado do adultério, mesmo que inconscientemente, para o nosso relacionamento. Então, quando eu estou coabitando com meu esposo, com a sua esposa, as lembranças de parceiros que nós tivemos não devem coabitar no nosso leito. Muitas vezes é uma situação delicada conversar sobre isso, mas infelizmente muitos casais ainda vivem fantasias com seus ex-parceiros enquanto estão coabitando com sua esposa, com seu esposo. E não imaginam o tamanho da maldição que eles estão acarretando para dentro do seu lar. Mas isso é assunto para uma outra aula. Voltando ao nosso assunto de casamento e amor. As decisões de Deus em fazer de vocês uma só carne no casamento pode tornar todas as coisas possíveis. Se não é dessa maneira que as coisas estão acontecendo na sua casa nesse exato momento, você infelizmente está incluído na maioria das pessoas que estão lá fora. Isso é característico de casais de todos os tipos, até mesmo os cristãos. Nós, cristãos, também estamos sujeitos a essas faltas de apego, a essa falta de união. Ignorar o projeto de Deus para um casamento, achando que, quem sabe, você acredita saber mais do que Deus, soa agradável e nobre quando enfeitado pelos votos do casamento. Porém, quando considerado um princípio fundamental a ser posto em prática em uma realidade de vida, ele simplesmente parece algo impossível de se fazer. Mas esta é a realidade que você precisa fazer todos os dias. Você precisa se sacrificar para resgatar esse apego. É muito difícil quando você busca pela unidade e basicamente é feito por apenas um dos lados. Quando você busca a unidade do seu casamento, mas o seu companheiro ou a sua companheira não tem essa mesma visão que você, um dos dois pode não estar tão interessados nessa aliança. Os dois precisam estar dispostos a resgatar essa unidade e partir daí, deste princípio para frente. Mesmo se houver algum interesse da parte dele ou dela, ainda houver questões entre vocês a serem resolvidas, vocês devem partir desse princípio, que agora vocês são uma unidade. Lembra da nossa aula de ontem, quando nós falamos sobre a Trindade do Senhor e sobre a unidade do nosso casamento? Os dois devem partir de um princípio de unidade. Deixar pai, deixar mãe, não esquecer de quem você é filho, não esquecer das suas raízes, mas entender e ter maturidade suficiente para compreender que agora você é o sacerdote do seu lar. Você não sentiu orgulho de ver o seu pai comandando uma família? Você, como esposa, não sentiu orgulho de ver a sua mãe comandando um lar? Agora essa responsabilidade passou para vocês. E a partir de vocês vai ser gerada uma nova família. Mas se você continuar tendo o desejo pela unidade como o primeiro plano no coração e na mente, com o passar do tempo, seu relacionamento começará a refletir um plano inevitável, uma só carne, que é impresso no DNA do nosso casamento. Você não precisa procurar, ele nasce através do ato do casamento. Ele já está entre vocês.
mas você precisa vivê-lo a cada dia. E não há mais nada a esperar, a não ser que vocês cresçam juntos, quando vocês entenderem que quando nós nos juntamos uma só carne diante do Senhor, é criado em nós um DNA, um DNA de união, um DNA que jamais pode ser rompido, uma unidade onde Deus nos proporciona vivermos um só diante dele. Se existe hoje algum rompimento entre você e o seu esposo, ore a Deus para que vocês possam se consertar. Talvez hoje vocês ainda não consigam deixar aquele cordão umbilical. Ninguém está dizendo que vocês não podem mais ter contato com os seus pais, com seus avós, com seus tios. Não. Mas quando a palavra do Senhor nos diz que você deixaria a casa do seu pai e da sua mãe e se juntaria à sua mulher e fariam juntos, seriam juntos uma só carne e constituiriam dali uma família, o Senhor está dizendo que agora a responsabilidade de uma nova família cabe a você. É óbvio que todos os ensinamentos do seu pai e da sua mãe, você deve carregá-los por toda uma vida. Nós devemos ser gratos a todos os ensinamentos, sejam eles bons ou não tanto, que os nossos pais nos deixaram. Nossos pais, eles deixaram em nós um legado grandioso. E nós devemos saber carregá-los e respeitar todos os ensinamentos dos nossos pais. Mas hoje você precisa entender que você é o sacerdote do seu lar. E que aquele papel que o seu pai exercia na sua casa, agora cabe a você exercer. Os seus filhos dependem de você. Os seus filhos precisam ter em você uma visão de sacerdote, para que isso seja colocado no coração deles, para que quando chegar a vez deles, eles saibam honrar os seus ensinamentos e serem bons maridos. As suas filhas precisam ver em você hoje, mãe, uma mulher virtuosa, uma mulher honrosa, uma mulher que ama, que respeita, que zela, que cuida da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, para que elas tenham em você um espelho. E para que amanhã, quando chegar a vez delas, elas saibam em quem se espelhar, para que elas possam constituir a família delas. Nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Que imagem eu quero passar para os meus filhos como mãe, como esposa? Que imagem eu quero passar para as minhas filhas? Que mãe que eu quero que as minhas filhas sejam lá das minhas netas? Que esposa eu espero que as minhas filhas sejam para os meus genros? O que elas têm visto dentro do meu lar? Que ensinamento eu, mãe, eu, esposa, tenho passado para os meus filhos? Que ensinamento você, pai, você, esposo, tem passado para os seus filhos? Qual é o legado que vocês têm deixado para que os seus filhos vivam essa família abençoada? Talvez nós, muitas vezes, não tínhamos um ideal de casamento perfeito, de família perfeita, talvez quando nossos pais eram casados. Eu, graças a Deus, eu sempre tive os meus pais como um exemplo de casal, de amor. E eu sempre pedi a Deus que eu queria ter um casamento como os meus pais, porque eu nunca vi os meus pais brigando, eu nunca vi o meu pai agredindo a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe traindo meu pai, eu nunca vi eles discutindo ou gritando dentro de casa. E eu achava isso lindo. E eu já vi eles passando por várias dificuldades, várias. Mas em todas elas eles permaneceram juntos. E isso solidificou em mim aquele desejo de que eu queria um casamento assim, forte. De que eu queria um casamento que fosse capaz de ultrapassar todas as barreiras que o mundo colocasse diante de nós. Por muitas vezes eu vi o casamento dos meus pais quase chegar à ruína. Mas eles foram fortes e persistiram. E com a graça do Senhor eles estão juntos até hoje. E é óbvio que ainda hoje eles passam por dificuldades, todos nós vamos passar. Mas eu honro a Deus e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Porque por tudo que eles já passaram e por tudo que eles ainda passam lá no interior deles. Coisas que talvez eu nem imagine, porque eles nunca deixaram transparecer os seus problemas para mim. Mas eu sei que eles são fortes, porque eles entenderam a unidade que Deus colocou eles. Eles entenderam essa unidade do casamento, de uma só carne. E hoje, mesmo diante de muitas dificuldades, eu sei que eles vivem um para o outro.
E é isso que eu espero para mim, é isso que eu espero para os meus filhos, é isso que eu espero para vocês, que nós tenhamos um casamento fundado no Senhor, baseado na palavra do Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer quando Ele fala para nós deixarmos pai e mãe e nos juntarmos ao nosso esposo e nos tornarmos uma só carne junto dele. Que nós possamos viver essa unidade dentro do nosso casamento hoje. Que você possa viver essa unidade e que a partir de hoje você possa começar a colocar em prática o legado que você quer deixar para os seus filhos. Porque a vida continua. Um dia nós não vamos mais existir, mas os nossos filhos, os nossos netos, os netos dos nossos netos, eles vão continuar dando legado à nossa geração. Eles vão continuar dando a continuidade do legado que nós estamos plantando hoje. O que você tem plantado dentro do seu lar? Que hoje nós possamos aprender que nós precisamos muitas vezes cortar o cordão umbilical. Que você não vá buscar tantos conselhos na casa dos seus pais. Saiba resolver os problemas de vocês, entre vocês e Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não pode buscar um apoio emocional no colo do seu pai, da sua mãe, não. Glória a Deus por aqueles que, em meio a tantas tragédias do mundo, ainda têm o colo do pai e da mãe para correr. Mas eu estou dizendo que você é o sacerdote do seu lar e cabe a você edificar a sua casa. Que você é a intercessora idônea do seu lar, que você é uma mulher virtuosa e cabe a você consolidar o seu lar. Vocês dois juntos devem tomar as atitudes da sua casa. Passe mais tempo na sua casa, cuidando do seu esposo, dos seus filhos, cuidando de você, da sua casinha, ao invés de passar as tardes todas lá na casa da sua mãe. Cuide mais do seu esposo, dos seus filhos, da sua casa. Visite a sua mãe, sempre que você puder, mas viva mais no seu lar do que na casa da sua mãe. Quando você tiver um problema com a sua esposa, marido, talvez a sua mãe ela seja uma mulher de Deus e ela possa te dar muitos bons conselhos. Mas busque os conselhos nos pés do altar do Senhor. E lembre de não levar problemas para a casa dos seus pais. Aquilo que vocês fazem em casa, que possa ser resolvido em casa. Que vocês sejam sábios e que vocês peçam sempre a sabedoria do Senhor para conseguir resolver os seus problemas a quatro paredes. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu vizinho, não precisa ficar sabendo o que acontece dentro do seu lar. Cabe a vocês resolverem os seus problemas. Cabe a vocês constituírem e honrarem a família que o Senhor depositou nas suas mãos. É claro que nós sempre podemos buscar o consolo dos nossos pais, e glória a Deus por aqueles que ainda têm essa oportunidade. Mas que nós possamos estar buscando os conselhos diretamente do altar do Senhor. E eu tenho certeza que esse conselho é um conselho que nunca vai falhar. Que nós possamos viver essa uma só carne que o Senhor nos pede. Que o Senhor declara sobre nós e que nós possamos viver a plenitude dessa felicidade e plantar hoje o legado que nós queremos para a nossa geração futura. Amém? Para fecharmos essa aula de hoje sobre casamento e amor, eu quero que você leia comigo o livro de João 17:21, que vai nos dizer: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Amém? Que nós possamos ser um. Eu com meu esposo, eu com o Senhor. Que nós possamos ser um. Deixa um legado abençoado para a sua geração. Para o nosso desafio de hoje, existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Aquele laço, aquele cordão umbilical que você não consegue romper com o papai e com a mamãe? Confesse hoje ao seu cônjuge e decida agir corretamente daqui por diante. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade como um compromisso e assuma esse compromisso diante do seu cônjuge e diante de Deus. De fazer do seu casamento um relacionamento humano mais importante da sua vida. Depois anote lá no caderninho quando o desafio de hoje estiver completo. Anote lá: este tem sido um assunto difícil para você lidar? Este rompimento, a ruptura deste cordão umbilical e o apego com uma nova pessoa, tem sido difícil para você? Como tem afetado o seu relacionamento, esse desligamento do cordão umbilical entre você e seus pais? Você tem conseguido deixar a casa dos seus pais
para viver verdadeiramente um amor e um relacionamento com seu esposo e com a sua esposa? Se o maior ofensor desta área é o seu cônjuge, é do seu cônjuge, como seu sogro, sua sogra, como você pode amorosamente transformar o seu casamento em uma situação melhor? Como você pode conquistar o coração do sogro e da sogra? Porque eles também são bênção na sua casa. Foi por conta deles que você ganhou esse presente que está ao seu lado. Nós devemos honrar o nosso sogro e a nossa sogra também. Nós devemos tratar a nossa sogra como nós gostaríamos de ser tratados pelos nossos genros e pelas nossas noras lá no futuro. Por isso que eu falo, qual legado você tem deixado? Você quer ser taxado de uma sogra boa ou de uma sogra meio cobra? É um assunto delicado tratar de sogra. Eu, graças a Deus, tenho, acho que a melhor sogra do mundo. Eu não ganhei uma sogra quando eu me casei com meu esposo. Eu ganhei uma segunda mãe. Uma pessoa que me escuta todas as vezes. Que não deixa de falar comigo um dia sequer. Todos os dias me manda mensagem, pergunta se eu tô bem. Ela mora longe de mim. E quando a gente se encontra é uma felicidade só. Mas nós não passamos um dia sequer sem nos falarmos. E eu louvo a Deus todas as noites pela vida dela. Porque foi graças a ela que eu tive esse esposo maravilhoso que está comigo hoje. E eu digo que eu sou muito sortuda porque eu não tive apenas uma sogra, eu ganhei uma segunda mãe. E ela é uma pessoa maravilhosa. E eu gosto de honrar a vida da minha sogra. Que você também possa honrar a vida do seu sogro, da sua sogra. E parar com essa mania que nós temos muitas vezes de, através de brincadeiras, ofender os nossos sogros e a nossa sogra. Não atraia maldição para dentro da sua vida. Não plante na sua família aquilo que você não quer que os seus filhos escolham. Se você quer ser uma boa sogra, se você quer ser uma bênção na vida do seu genro e da sua nora, seja você uma bênção na vida da sua sogra, por mais difícil que ela seja. Às vezes ela te trata mal, porque lá no fundinho ela ainda tem aquele apego sobre o seu filho, sobre a sua filha. Mas isso não significa que ela é má pessoa. Ame o seu sogro, ame a sua sogra, ame seus pais, mas acima de tudo ame seu esposo e sua esposa. E trabalhem juntos para deixar um legado abençoado para a sua geração. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa aula que o Senhor nos concede. É maravilhoso, Deus, a cada dia estarmos conhecendo novas estratégias e ferramentas que o Teu Espírito Santo tem nos trazido nessa quarentena do amor. Obrigado, Deus, por estar dando continuidade a essa aula da unidade. Por estar nos ensinando, Deus, como é precioso quando nós assumimos a responsabilidade da Tua Palavra, que nos diz para que nós possamos nos tornar uma só carne. Obrigado por nos fazer entender hoje que isso não significa rompermos laços de amor com os nossos pais, mas sim criarmos um afeto, criarmos uma nova ligação e um novo relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa. Pai, nos mantém firmes neste propósito. Que nós possamos nos desligar dos cordões umbilicais que ainda não foram rompidos. Que nós possamos romper, Deus, todo o laço que nós ainda temos com o nosso passado. Para que nós possamos hoje sermos uma só carne verdadeiramente diante da Tua presença. Trabalhe em nós, Deus, trabalhe em nosso caráter, trabalhe em toda a nossa velha natureza, para que nós possamos ser melhores a cada dia e para que juntos nós possamos plantar um legado abençoado para a nossa geração. Que os nossos filhos venham ter orgulho e que eles venham se sentir honrados em olhar para trás e ver o legado que nós deixamos a eles. Seja trabalhando em nós, Pai, para que nós também possamos amar os nossos pais, para que nós possamos amar os nossos sogros, nossas sogras, com todo respeito, com todo carinho e devoção que eles merecem também. Que nós possamos conquistar o coração deles a cada dia, fazendo com que eles entendam que para amar eles não precisam, Senhor, estar intervindo na nossa intimidade e nem nós na intimidade deles, mas que nós possamos nos amar, cada um dentro das suas particularidades. Nos ensina a criar limites dentro da nossa relação, para que nós possamos viver o sobrenatural do Teu amor dentro do nosso lar, sem afastar, Senhor, os nossos pais, o amor dos nossos sogros, da nossa sogra, Senhor, de dentro do nosso relacionamento, mas que haja limites e que esses limites não venham ser rompidos, Deus amado e querido. Que nós possamos criar, Deus, laços de afinidade com todos os nossos familiares,
mas tendo a certeza e sabendo cumprir aquilo que o Senhor nos designou. Que nós possamos honrar primeiramente o nosso lar, o meu esposo, a esposa dessa pessoa que está assistindo a essa meditação, Pai. Que nós possamos juntos, Deus amado e querido, poder criar um belo legado para a nossa família. Nos abençoa, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente uma só carne diante do Senhor. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Adentra o lar do meu irmão e da minha irmã, trazendo, Senhor, paz, trazendo cura, trazendo refrigério, Deus amado e querido, e consertando, Senhor, esses laços que há tanto tempo talvez tenham sido rompidos, Pai. Que hoje eles aprendam a viver a unidade que o Senhor proporciona para esse lar. Nos abençoa, Senhor, é que eu te peço, e agradeço em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que vocês permaneçam abençoados, que vocês permaneçam criando um legado maravilhoso para a sua geração. E nós nos vemos amanhã para mais uma aula e para mais um desafio. Fiquem com Deus.